Nesse vídeo, a gente vai falar sobre esquemas e reconhecer os esquemas pode nos ajudar a viver uma vida com mais bem-estar e mais significados. Antes de mais nada, vamos entender qual a diferença entre esquemas e crenças? As crenças são aspectos cognitivos, então as crenças são a construção de um entendimento que a gente tem a respeito de algo. Elas estão na nossa razão e são fruto da construção de pensamentos que fomos articulando e armazenando. Já os esquemas são um pouquinho mais complexos, porque eles envolvem mais aspectos do que a cognição por si só, como o caso das crenças. O esquema, então, é considerado um padrão amplo, formado por memórias, cognições, emoções, sensações corporais, e eles vão fazer um filtro muito significativo nas informações do meio e vão gerar uma importância e sensação. Uma diferença importante entre esquema e crença é que as crenças podem ser reestruturadas. A gente vai poder enfraquecer o esquema, mas ainda assim, os esquemas podem sempre ser ativados e influenciar o nosso comportamento, pela questão que eles são ligados às memórias e às lembranças. Então, instintivamente, mesmo a gente não querendo, o esquema pode ser ativado. De forma diferente, as crenças podem ser reestruturadas. De forma diferente, as crenças podem ser reestruturadas, modificadas e não ter mais influência sobre o nosso comportamento, na nossa forma de sentir. Os esquemas estabelecem padrões comportamentais, cognitivos e emocionais, disfuncionais e desadaptativos para a vida do indivíduo. Quando os esquemas desenvolvem, então? O esquema ele é fruto do temperamento nato da criança e as interações da criança, do indivíduo, com a experiência do meio ambiente. Então, eles são a interação do temperamento, que é biológico, com o meio que aquela pessoa esteve inserido na infância e na adolescência. Os esquemas desenvolvem a partir de necessidades emocionais não atendidas na infância e na adolescência. As necessidades estão divididas em 5 categorias, que são apego e vínculo seguro, autonomia, limites realistas, reconhecimento da validação das necessidades e emoções, e já jogos e diversões e prazeres. Quais experiências em geral que levam ao desenvolvimento dos esquemas, então? Uma dessas primeiras experiências é a frustração tóxica das necessidades, entre aspas, então, de coisas boas. A falta dessas necessidades, qualquer que seja, dessas 5 categorias dessas necessidades, se elas não são devidamente supridas, elas podem ser, por mais que a criança tenha vivido num ambiente saudável, por mais que os pais tenham sido sensíveis, tentado atender. Então, na frustração das necessidades, a gente vai entender que repetidamente foram faltando. São os Tzinhos que a gente chama, que não são grandes traumas, mas que são situações e necessidades que repetidamente não vieram. Por exemplo, se os meus pais são pessoas mais frias emocionalmente e que não me deram tanto colo, não ficaram tão perto de mim, não me tocaram tanto, ou não foram pessoas mais próximas, mais abertas, né, que relacionalmente supriam a minha necessidade de apego, de me sentir amparada, de poder me dar ali um amparo emocional, isso é uma frustração que repetidamente aconteceu na minha necessidade de vínculo seguro, que pode sim ser geradora de esquema. Outra possibilidade de experiência que sim é geradora de esquema são os traumas. São os T grandes, situações traumáticas que deixam esta marca, que deixa essa construção de esquema. Outra experiência que é sim geradora de esquema são experiências de indulgências, o excesso das necessidades. Por exemplo, pais que super protegeram aquela criança. Mesmo na sua boa intenção de que não deixasse faltar nada, aí ficou faltando espaço para autonomia, ficou faltando espaço para aquela criança se sentir competente. Então, o excesso de necessidades pode ser gerador de esquemas. Uma outra possibilidade de experiência que pode sim levar ao surgimento de esquema é a sobrecarga de responsabilidades naquela criança ou no adolescente.
né? Aquelas crianças que quando o pai, né, ali chama, começa a desabafar assuntos de adulto, né? São crianças geralmente com um temperamento mais tranquilo, que os pais entendem que pode dar mais responsabilidade para elas, né? Chama a criança para desabafar sobre questões que não caberiam à criança. Então a criança acaba sim sendo parte, né, de um outro adulto. Mas só que ela não é nem tão assim interizada sobre essa situação. Então o excesso de responsabilidade pode sim gerar esquema. Crianças que têm muito deveres também pode acontecer de desenvolver alguns esquemas com relação a esse excesso de responsabilidade. Agora a gente vai ver junto algumas características muito importantes a respeito dos esquemas. A primeira dela, que os esquemas podem ser relacionados à nossa visão, né, sobre a nossa visão ou relacionado a si próprio. Outra característica são relacionados a outras pessoas ou algo que a gente entende sobre o que são ou como deve ser os relacionamentos. Eles são desenvolvidos na infância ou na adolescência, não tem desenvolvimento de esquema depois que a gente é adulto. Os esquemas são disfuncionais em nível insignificativo, mas, por outro lado, eles possuem um papel significativo e adaptativo na infância. Então, os esquemas só desenvolvem porque aquela criança precisou construir aquela verdade para sobreviver. Os esquemas filtram a experiência e pode distorcer, então eles colocam a lente e a gente interpreta a situação com viés de esquema, que é um fator que faz com que a gente tenha dificuldade de ver, de enxergar o esquema ali em ação. Outro ponto situações similares à formação dos esquemas costumam ser os gatilhos, entre aspas, adormecidos. A nossa mente pega uma situação de hoje e olha que vamos procurar uma outra situação que a gente já tenha vivido, que tenha parecido com essa. Então a mente usa o filtro antigo para interpretar a situação nova. Portanto, na situação nova, que estariam ali neutras, completamente atuais, são vividas como se a gente fosse lá uma criança, um adolescente, porque a nossa mente tentou aproveitar uma informação já conhecida, o que pode ser muito difícil e imaginar como se fosse uma criança lidando com um problema de adulto. Então é difícil que saia daí uma solução eficiente, uma situação fácil, porque não se espera que uma criança consiga resolver problema, enfim. Outro ponto é que quando o esquema se ativa, surja uma intensa carga emocional. E uma característica muito importante é que muitas vezes o esquema, a carga emocional, ela está discrepante com a atuação do momento atual. Ou aquela emoção não se encaixa, ou não faz sentido, a gente olha todas as evidências, a gente não deveria estar sentindo daquele jeito, porque cognitivamente não faz sentido, mas a gente continua sentindo daquela forma. Pode ser aí a famosa tempestade em copo d'água, né? Então, ou exagero. Então, por exemplo, cheguei o lápis fora do lugar, senti uma raiva muito intensa e fiquei tomada por uma sensação de abuso. O que aquela pessoa está pensando? Deixar o lápis ali naquele lugar? Ela está me desrespeitando com isso. É uma resposta emocional, uma resposta tão intensa de raiva, mas que quando tem uma influência de esquema, a gente acaba sendo tomado por essas respostas emocionais intensas, que quando a gente passa de situação, a gente olha para trás, olha, não era para tanto. Não é no sentido de invalidar as respostas emocionais, é no sentido de colocar a razão de um lado e a emoção de outro. E uma avaliação ali a gente vê que ela ficou desproporcional. Então, depois de ver as características principais dos esquemas, eu quero compartilhar com você como acontece quando um esquema se ativa, quando a gente está ali sob a influência de um determinado esquema. Para isso, a gente vai analisar uma ideia como se os esquemas fossem lâmpada. É como uma lâmpada normal da nossa casa, que está lá instalada, mas que nem sempre está acesa. A gente precisa ir lá no botãozinho para ligar a ela.
para então ela ficar acesa. Os esquemas são mais ou menos assim. Cada um tem os seus esquemas, as suas verdades ali que carregam consigo. Mas nem sempre a gente está agindo sob influência desses esquemas. O que acontece? Diante de uma situação do gatilho, uma situação nova, neutra, esses esquemas podem se ativar. Essa situação é chamada de gatilho porque justamente a nossa mente faz um link com alguma memória que já vivida e usa o esquema como intérprete para poder saber como lidar, como pensar, enfim, como interpretar aquele fato ali atual. Quando o esquema se ativa, então, é como se a lâmpada tivesse acesa. E quando essa lâmpada se acende, a gente tem o acionamento de um modo, um jeito de disfuncional para lidar, para não sentir de novo aquele desconforto. Então, a gente está diante, então, do conceito de modos. O modo, geralmente, vem aí para esconder os nossos esquemas e é por isso que nem sempre a gente tem consciência sobre os esquemas. A gente consegue ver a nossa forma de reagir, mas nem sempre a gente consegue ter a consciência do esquema por trás. Então, vamos dar um exemplo como isso funciona. Se eu tenho um esquema de fracasso, então, que me faz ter a sensação de que eu vou sempre fracassar diante das coisas que eu quero, ou daquilo que eu estou buscando ou disposta a fazer. Esse esquema pode me levar a evitar as situações de qual o meu desempenho é colocado à prova. E com isso, eu posso nunca me candidatar a uma vaga ou uma experiência que realmente eu queira, mas que vai exigir o meu enfrentamento, o meu confronto a esta verdade. Neste caso, o que a gente consegue ver é a evitação. É aquilo que eu deixei de fazer, que foi um fato de não. A gente não consegue ver o esquema de fracasso, porque justamente eu não me candidatar à vaga me faz que eu me preserve e com isso o meu esquema de fracasso fica ali escondido. Então, eu não me candidatei, eu não tive a chance de ter sucesso e meu esquema de fracasso fica ali atualizado. Então, lembrando, os esquemas filtram as informações e as situações e pode distorcê-las para que se encaixe no que se dizem as suas verdades. Outro exemplo, se eu tenho um esquema de defectividade, é um esquema onde a pessoa se sente inferior, não tão boa o suficiente, que, enfim, se sente ali defeituosa. Pode ser que se eu tenho esse esquema, eu nem perceba os elogios que eu venho a receber. Então, sempre que alguém me elogiar, eu posso desconsiderar aquilo. Ou quando alguém se referir a mim com admiração, eu possa nem ouvir ou nem prestar atenção ou pensar assim: ah, mas é fulano que é querida, fala isso para todo mundo. Então, eu não consigo me apropriar daquela informação que veio realmente de forma genuína para mim. Com a desqualificação desse elogio que eu recebi ou da admiração da outra pessoa declarou sobre mim, com isso eu mantenho a sensação de defectividade viva, uma sensação de que eu sou menos, de que eu não sou tão boa assim, de que as pessoas nem deveriam estar. Então, lembrando, os esquemas filtram as informações e as situações e pode distorcê-las para que se encaixa no que se dizem as suas verdades. Outro exemplo, então, se eu tenho um esquema de defectividade, é um esquema onde a pessoa se sente inferior, não boa o suficiente, que ali se sente ali defeituosa. Pode ser que se eu tenho esse esquema, eu nem perceba os elogios que eu venho a receber. Então, sempre que alguém me elogiar, eu posso desconsiderar aquilo. Ou quando alguém se referir a mim com admiração, eu posso nem ouvir ou nem prestar atenção. Ou pensar assim: ah, fulano que é querida, fala isso para todo mundo. Eu não consigo me apropriar daquela informação, porque veio realmente genuína para mim. Com a desqualificação desse elogio que eu recebi ou da admiração que outra pessoa veio e declarou sobre mim, com isso eu mantenho a sensação de defectividade viva, uma sensação de que eu sou menos, de que eu não sou tão boa assim, que as pessoas nem deveriam estar ali prestando atenção em mim, que deveriam estar olhando para os meus defeitos. Então aí a informação de eu ser elogiada não condiz com o esquema de defectividade. Então, para mantê-lo, para manter vivo, eu descarto os elogios,
assim como todas as pessoas têm esquema, têm crenças. Até hoje a gente conhece 18 esquemas, então nem sempre a gente tem consciência desses esquemas. Os esquemas, então, têm relação com as nossas necessidades não atendidas e a gente vai conhecer agora cada um dos 18 esquemas que eu vou citar para a gente situar. Eles são o seguinte: abandono e estabilidade, desconfiança e abuso, privação emocional, defectividade e vergonha, isolamento social, que são do domínio, de vínculo seguro, proteção, segurança, estabilidade e cuidado. Depois, dependência e competência, vulnerabilidade, emaranhamento e fracasso, que faz parte da necessidade de autonomia e competência. Depois, o esquema de arrogo e grandiosidade e autocontrole e autodisciplina insuficiente, que faz parte da necessidade não atendida de limites realistas, subjugação, autossacrifício, busca por aprovação e reconhecimento, que faz parte da validação das necessidades e emoções. E, por fim, os esquemas de negativismo e pessimismo, inibição emocional, padrões inflexíveis e postura punitiva, que vão fazer parte da necessidade de expressão efetiva de escolhas espontâneas. Aqui a gente vai ver cada um desses esquemas e vamos entender com detalhes como eles se apresentam e que a gente pode sentir ou se... Aqui no meu Instagram a gente vai ver cada um desses esquemas, vamos entender com detalhes como cada um deles se apresenta, o que a gente pode sentir caso a gente tenha um desses esquemas e também algumas formas de lidar ou de agir com esses esquemas. Diante da ativação de um esquema, a gente tende ou evitar, ou a gente pode resignar, aceitando aquela verdade, por mais dura que ela seja, ou a gente pode hipercompensar, que é a gente lutar contra o esquema, contra aquela verdade de um jeito exagerado. Então, são essas 3 formas de estratégia de enfrentamento que a gente vai ter diante de um esquema, diante daquela luz que se acendeu. Os esquemas, eles podem ter muita influência na nossa forma de resolver os problemas, na forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e principalmente nos relacionamentos, em especial os relacionamentos amorosos. Como começar algo novo com tudo esse, é preciso nos permitir e contra essas verdades que nos ajudaram a sobreviver, mas que hoje não serve mais. Conhecer os nossos esquemas nos permite ter uma vida saudável diante de ativações de esquema e, com isso, não deixar que eles tenham tanta influência sobre a nossa forma de agir. E espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele possa ter te ajudado e muito obrigada.